pessoas se organizam e com esse ambiente de reuniões online, a pontualidade brasileira, eu tenho reparado, melhorou, né? Muito bem. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o convite do GESEL para colaborar com esse evento tão importante no papel de moderador. É uma honra, com tantos palestrantes competentes, brilhantes, inteligentes, que vão nos ajudar a entender a trajetória para a preparação da regulação brasileira para a inserção dos recursos energéticos distribuídos, né? A tomada de subsídios 011 e 21. O que é importante, e que eu gostaria só de destacar na minha fala, é que entre 2010 e 2019, a ANEEL conduziu 1.077 processos de consultas públicas, audiências públicas e tomadas de subsídio. É um número muito relevante. É mais de 100 eventos por ano, né? Então, os processos de consulta à sociedade, eles representam um dos pilares que o Grupo de Trabalho para Melhor Regulação do Reino Unido recomenda para a trajetória da melhor regulação. Mas vamos direto, então, aos nossos palestrantes. Nós vamos começar com a palestra do Dr. Hugo Lamin, que é superintendente adjunto da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEEL. Ele é servidor público, concursado, trabalha na ANEEL desde 2005, é mestre e doutor pela Universidade de Brasília em Engenharia Elétrica, tem um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, né? Enfim, tem muito para contribuir para a gente. Hugo, nós teremos 20 minutos. Quando estivermos perto de 15 minutos, eu te darei um sinal para a gente respeitar os nossos prazos, tá bom? Então, passaria a palavra de imediato ao Dr. Hugo para a sua contribuição. Obrigado, doutor Fernando. Bom dia a todos. Obrigado ao Gisel pelo convite. É muito bom participar desse tipo de evento para poder debater um tema que está justamente em debate por meio de uma tomada de subsídios aqui na agência. Eu tenho uma apresentação, aqui para mim ainda não está habilitado o botão para compartilhar o conteúdo. Eu peço a ajuda do pessoal aqui da organização. Ok. Ele está... Eu já vou passar essa função. Tá, ok, obrigado. Bom, enquanto isso eu vou... habilitou. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim. Bom, então como foi comentado, eu trabalho na ANEEL, trabalho na SRD, que é a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. Então é a área que cuida das regras para o segmento de distribuição. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui então da TS número 11. É um processo de participação pública que começou ainda em junho, e o prazo de contribuições se estende até 24 desse mês. A gente tem, então, ainda um tempo para o recebimento de contribuições. Essa tomada de subsídios, ela ainda é um momento prospectivo, né? As tomadas, elas, no processo decisório da ANEEL, eu posso colocar até como uma das fases iniciais de debate, de participação pública. Então, diante desse caráter prospectivo da tomada de subsídios, não há uma proposta objetiva da ANEEL nesse momento para esse assunto. Então, a gente não tem, por exemplo, uma minuta de resolução, minutas de regras. O que a gente tem, o que está disponível para todos, é uma nota técnica, um texto para discussão, uma nota da ANEEL. E essa nota ela tem 3 anexos, né, que são anexos oriundos de um projeto apoiado pela GIZ, que é uma entidade do governo alemão, que historicamente ajuda muito a ANEEL nesses temas, e com o apoio das consultorias da PCR e da Sigla Sul. Então, são 3 anexos, mais a nota técnica que eu comentei, todos esses documentos estão
disponíveis no site da agência. E como já foi comentado, né, o objeto, vocês sabem também, o foco desse debate é sobre recursos energéticos distribuídos. É um conceito amplo, né, envolve vários assuntos, vários temas. Esse material que eu mencionei, ele é bastante amplo, tem muito conteúdo interessante, tem muita referência internacional, então vale a pena a leitura. E aqui nesse slide eu pontuei esses temas que, de certa forma, são abordados nessa documentação. Alguns aqui não necessariamente são recursos energéticos distribuídos em si, né? Mas a gente colocou tudo nesse mesmo contexto e tanto na TS quanto aqui na minha fala eu vou abordar um pouquinho, de certa forma, da atuação para todos esses temas, né? Usinas virtuais, microrredes, veículos elétricos, a gente já tem regulamentação sobre isso, resolução 819, geração distribuída também desde 2012 já regulamentado, armazenamento, resposta à demanda e eficiência energética. A gente está nesse contexto, né, essa tomada de subsídios ela é oportuna, porque a gente costuma muito falar do futuro, né, então a gente está num misto aí do que a gente já tem hoje, de realidade. Eu comentei de alguns temas, inclusive, que já estão regulamentados. Micro e mini geração, por exemplo, a gente tem quase 7 GB já de potência instalada no Brasil. E esse contexto de mudança estrutural, né, com várias inovações, incluindo a questão da micro e mini que eu já comentei, mas várias outras, né, todos aqueles temas do slide anterior, eles colocam uma mudança, uma transformação no setor, né, a gente sai desse modelo mais convencional linear, à esquerda aqui na minha figura, e passa para um modelo onde todos esses recursos e possibilidades estão disponíveis. E isso traz, então, uma série de mudanças, né? Mudança nos modelos de negócio, mudança na atuação da distribuidora, atuação das distribuidoras, na atuação e no comportamento dos consumidores também, né? A gente fala muito dos novos modelos e dos impactos nas empresas, mas o consumidor também, ele muda muito esse papel histórico que ele tem no setor elétrico, esse papel mais passivo, e passa a atuar de forma mais ativa também com essas questões de geração, de armazenamento, de veículos elétricos. Então, dentro desse contexto todo, né, de mudança estrutural, de inovação, qual é o papel da regulação? Como a ANEEL deve atuar? Né? Como a gente deve avançar? E essa tomada de subsídios, então, é justamente para a gente debater o que deve ser feito pela ANEEL nos próximos anos para esses temas. Então, são vários caminhos, né? Alguns deles já começaram a ser traçados, como eu comentei, a gente já tem regras e aplicações para alguns daqueles temas. E aqui eu trago para vocês, então, uma reflexão, né, sobre esse caminho que a regulação deve traçar, o que a gente deve fazer para chegar nessa nova regulação. E eu trouxe aqui algumas reflexões, né? São alguns pontos de destaque, algumas perguntas, que não necessariamente se aplicam só para esse tema aqui que a gente está discutindo hoje, só para temas de inovação, dessas mudanças tecnológicas. Mas, de certa forma, são reflexões que o regulador ele tem que fazer para todo e qualquer ato, toda e qualquer intervenção que a agência queira fazer no setor, né? O primeiro deles é qual o problema regulatório, né? Assim, aqui caracterizando como problema regulatório, o que a agência quer com aquela atuação, né? O que deve ser resolvido, qual problema deve ser resolvido para ser publicado um novo ato, que motiva a publicação de um novo ato, ou quais benefícios, quais possibilidades a gente pode alcançar com esse novo ato, né? Então, a gente ter isso em foco é muito importante e a gente tem que pensar nos objetivos regulatórios, né? O que a gente deseja alcançar e qual é o papel da agência, reguladora, o papel da ANEEL e dos agentes e dos consumidores. A inovação, modernização, novos modelos, isso tudo não pode ser um objetivo por si só. A modernização em si, ela não é o grande objetivo, né? A gente tem vários outros objetivos que a modernização, a inovação ajudam a alcançar esses objetivos, né? Então, a gente, tanto as distribuidoras, as empresas e a ANEEL, né, no setor, a gente não pode nunca perder o foco no consumidor, que é o usuário, que é quem recebe toda essa estrutura.
e que vai pagar a fatura no final do dia. Então, dentro desses objetivos regulatórios que devem ser buscados, que eu mencionei, eu coloquei 2 itens aqui de forma bem abrangente, né? A qualidade, a gente tem sempre que buscar qualidade do atendimento, qualidade do serviço. Esse acho que é um grande objetivo dentro desse escopo do objetivo regulatório, né? Por que a agência tem que atuar, por que a gente tem que criar um novo regulamento. Então, falar sempre no consumidor em qualidade é importante e em eficiência, né? Eficiência também de um modo amplo, eficiência operacional. A gente tem com essas novas tecnologias, novos modelos, possibilidade também da distribuidora atuar de uma forma mais ágil, reduzir custos, então isso tem que ficar sempre em mente também. E eu tinha dito, né, a modernização ela não pode ser um objetivo por si só, mas ela é uma ferramenta para que a gente atinja, então, o atendimento de mercado de forma plena, né, universalização, com qualidade e com eficiência. E esse contexto todo, a gente tem sempre que focar na questão da modicidade. Hoje a tarifa de energia elétrica ela tem um percentual grande já de encargos setoriais, de subsídios. A defesa que a ANEEL faz é de redução desses encargos, né? Esses encargos advêm de políticas públicas, têm suas finalidades, mas a gente não pode nunca esquecer do foco da modicidade e do impacto que encargos e subsídios causam na tarifa, né? Então, aqui a agência tem que ter uma atenção especial, principalmente para até evitar alguns erros do passado. E, por fim, né, eu falei muito aqui do foco no consumidor, né, da questão da preocupação que a agência, o setor tem que ter com os consumidores, mas essa mesma preocupação ela é válida para as empresas, né? E nesse contexto que a gente está tratando aqui, em especial para as distribuidoras. Então, a gente tem que ter esse olhar, essa preocupação e direcionar a atuação sempre para a sustentabilidade econômico-financeira das distribuidoras, né? A gente tem que preservar o equilíbrio das empresas. A distribuidora, de certa forma, ela é o caixa do setor elétrico, né? Ela realiza, vou colocar aqui de forma simplificada, o faturamento do consumidor, e ela depois é responsável aí por repassar grande parte dessa arrecadação para outros agentes, né? A arrecadação dos tributos, a própria arrecadação dos encargos e o pagamento que as distribuidoras têm que fazer para transmissoras e geradoras. Então, de certa forma, essas são as reflexões, como eu disse, valem para esse tema de recursos energéticos distribuídos, mas vale para toda a atuação da ANEEL. E nesse contexto de qual caminho deve ser seguido, né, o que a gente deve traçar, a tomada de subsídios tem muito essa reflexão, muito esse escopo. Eu trago aqui um exemplo que é da Austrália, né, qual caminho deve ser traçado. Eles criaram um mapa, que é uma espécie de uma agenda regulatória mais focada para recursos energéticos distribuídos, né? Tem a referência aqui embaixo para vocês, para consulta depois. Aqui, nesse roadmap que a Austrália criou, eles tratam desses temas todos de recursos energéticos distribuídos. No caso do roadmap deles, eles começam em 2020 com esses processos de conscientização, divulgação, debate, né, de todas essas questões envolvendo armazenamento, avanços na estrutura tarifária também, enfim, todo esse escopo que a gente está tratando aqui, né, passa por uma primeira fase de divulgação, conscientização. Eles tratam também, falam muito aqui de pilotos. Eu comentei que no Brasil a gente já tem aplicação de algumas dessas questões, né, mas temos também vários pilotos. Depois eu comento um pouquinho ainda sobre 2 abordagens de pilotos aqui sobre esses temas. E o mapa aqui australiano, ele percorre, continua ao longo dos anos, até chegar em 2024 na aplicação de uma forma mais abrangente desses recursos, né? Então, o mapa aqui ele prevê tanto a questão de análise, divulgação, pilotos, a criação das regras e depois a aplicação e acompanhamento. É interessante a gente mostrar que o ideal seria a ANEEL e o setor elétrico aqui no Brasil, que a gente consiga ter um mapa mais ou menos parecido com esse, né? Acho que seria interessante, é o propósito da consulta, a gente pegar o direcionamento para isso. Aqui, até atendendo um pedido da organização, eu tinha conversado com a Lohane antes do evento, ela pediu para eu tratar de alguns pontos, eu trago aqui nos próximos
3 slides propostas para debate, né? Aqui, um apêndice que é necessário é o seguinte: esses slides, né, esse material está lá na tomada de subsídios, está naquele anexo 3, né, um subproduto lá das consultorias. E as consultorias trouxeram, então, propostas divididas em 3 momentos, né? Curto prazo, que são os próximos 5 anos, depois médio prazo, de 5 a 10, e longo prazo, que é o período seguinte. Então, de certa forma, todos aqueles temas que eu comentei, né, a parte de armazenamento, tarifas, tudo isso tem uma proposta aqui nesse contexto da tomada de subsídios. Aqui, nesse primeiro slide para a proposta de curto prazo, eu não vou tratar de todas essas caixinhas, né? Esse é até um objeto de contribuição lá na tomada de subsídios, mas vou comentar alguns aspectos mais importantes. O primeiro deles é a questão da medição inteligente como um primeiro passo na preparação da estrutura para aplicação e avanço de todos aqueles temas, né? Então, a consultoria levantou algumas possibilidades, né? Traz algumas propostas, e isso a gente tem que estudar, né? A obrigatoriedade de implantar para todos os consumidores ou para parte deles, o que seria opcional. Uma segunda proposta, a gente sempre fala da modernização e no avanço, e isso está sempre vinculado com novos modelos de tarifa. Então, há também propostas lá na consulta para debate sobre isso, né? A partir da aplicação dos medidores inteligentes, avançar em aplicação de tarifas mais modernas, tarifas binômias, e até o conceito de tarifa trinômia é levantado nesses documentos. Avança também outras propostas para a questão de armazenamento, regulação para microredes. Eu vou comentar um pouquinho depois sobre microredes também. E tem um conceito interessante, que é essa sigla aqui do NWA, do Non-Wire Alternatives, que são possibilidades. Isso ocorre muito em outros países, principalmente na Austrália, a gente já tem exemplos de aplicação. Possibilidades que a distribuidora tem de avançar na expansão, operação da rede, do mercado dela, com outras questões que não necessariamente são investimento em rede, né? Construir novas redes, subestações. A gente tem, por exemplo, um piloto já da Copel, que a Copel vai realizar uma chamada pública para a contratação de geradores, né? Uma geração distribuída dentro da área de concessão. Então, ela faz esse leilão de modo inserido na chamada pública, e a partir desses geradores dentro da área de concessão, ela conseguiria operar áreas isoladas, né, as chamadas microredes. Então, isso já tem uma resolução autorizativa da ANEEL para a Copel, já está em andamento esse processo. E interessante também que essa semana a própria Copel e Itaipu divulgaram um piloto que já está em andamento com microredes a partir de geração de biogás. Então, a partir de biodigestores, eles já conseguiriam fazer, então, operação ilhada, microredes nessa parcela. Eu tô vendo aqui meu tempo, 15 minutos, eu estou encaminhando já para a parte final. Seguindo, né, esse mecanismo que eu comentei das propostas, a gente entra em propostas para médio prazo, e daí, novamente, são vários temas, né? Eu queria só destacar aqui a questão do regime regulatório. Aqui nessa consulta a gente tem um escopo muito grande também em regulação técnica, regulação econômica, né? Então, aquelas preocupações que eu mencionei de modicidade, de sustentabilidade do equilíbrio, né, das empresas, isso a gente tem que tratar, debater também, né? São vários itens, como eu mencionei. E, por fim, nas propostas de longo prazo, basicamente 2 itens, os 2 vinculados a veículos elétricos, estudos aí e possibilidade de criação de tarifas específicas para veículos elétricos e procedimentos para a tecnologia V2G, né? Quando um veículo consegue exportar a energia e fazer a injeção na rede. Bom, eu falei muito aqui da TS11, né, que é essa de recursos energéticos distribuídos, mas há também na agência alguns outros processos em andamento. O Dr. Fernando comentou no início, né,
essa quantidade grande que a gente tem de tomada de subsídios, consultas. É uma tradição da agência, a participação pública é uma tradição, a transparência é outra. Então, são pilares que a gente segue sempre, né, para todos os processos. Eu destaquei aqui, então, a tomada de subsídios 10 de 2021, que são debates sobre a abertura do mercado livre, incluindo aí a possibilidade, a partir de 2023, 2024, para consumidores, inclusive de pequeno porte, para baixa tensão. A consulta pública 40, que eu mencionei do piloto da Copel, né? A Copel fazer uma chamada pública já para fazer operação com micro-redes, e a partir dessas micro-redes ela buscar benefícios de operação, de qualidade, de redução de perdas. Mas já há também na ANEEL um processo de debate mais objetivo, com proposta de regra, de resolução, proposta de minuta de contrato, que é essa chamada 40, para criar uma norma de caráter geral, focado também nessas questões, muito parecido do que já tem lá no piloto da Copel. E nesse contexto todo de mudança, de digitalização, a gente tem uma preocupação grande também com questões de segurança cibernética, né? Então, já há algumas diretrizes também de segurança institucional do governo, segurança cibernética está nesse contexto. Algumas empresas do setor já sofreram alguns ataques, né? Então esse debate é importante também, e a agência está avançando nisso. E eu falei um pouquinho sobre tarifas, né? Possibilidade de novas tarifas. A agência já fez alguns debates também, há uma consulta pública em andamento, né? Com contribuições até dia 13 do mês que vem, para tratar de inovação e novos modelos tarifários, né? Projetos pilotos e o que a gente chamou lá de sandbox tarifários, né? Então, eu mencionei lá do roadmap australiano, né, com propostas de piloto sandbox. Para tarifa, a gente já tem avançado nisso aqui também. E eu encaminho aqui para o fim, esse é meu último slide, e eu fiz questão de copiar e colar aqui a frase que é a conclusão da nossa nota técnica da tomada de subsídios 11. Nesse momento de debate, né, ainda um debate prospectivo, como eu mencionei, a ANEEL ela colocou nessa nota técnica 33 questões. Então, tem perguntas para direcionar as contribuições dos interessados, e as respostas para essas perguntas é que vão balizar o ritmo, a direção, o grau e a profundidade dessas eventuais intervenções regulatórias da ANEEL. Bom, era isso. Muito obrigado novamente. Eu fiz questão aqui de colocar no último slide o nome do Marco Aurélio, que é o servidor aqui na ANEEL que tem capitaneado os trabalhos relacionados a essa tomada de subsídios. Então, faço questão aqui de reconhecer e agradecer o trabalho dele também. E obrigado novamente, eu permaneço à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Hugo, pela sua brilhante palestra, super bem organizada, inclusive prescindiu do meu aviso, né? Porque você obedientemente até sinalizou o prazo. Muito obrigado. Nós temos a possibilidade de que os participantes, nesse momento temos 50 e poucos participantes, façam perguntas pelo chat, né? Para os nossos debates finais. Então, convido a todo mundo a fazer perguntas, a alavancar esse debate tão importante. Vamos passar, então, para a nossa segunda intervenção, para a doutora Ângela, da PSR, né? A Ângela atua há mais de 20 anos no setor de energia, trabalhou na Light, ela iniciou a sua carreira na PSR, mas depois trabalhou na Light, trabalhou no Grupo Enel, sempre em temas regulatórios, vem atuando de forma transversal, o que acho que é hoje uma necessidade, né? Não existe mais a possibilidade da gente ser super, hiper especialista com as mudanças que se avizinham. Além de tudo, a Ângela tem um MBA pela University of Rochester, em Nova York. Enfim, tem muita experiência, muito conhecimento, e eu convido a Ângela a iniciar sua palestra, e da mesma forma com o Hugo, quando a gente tiver uns 15 minutos, eu te sinalizo. Muito obrigado. Oi, pessoal. Obrigada, Fernando. Vocês estão vendo a minha apresentação aí na tela?
Estamos sim. Sim. Ah, que bom. Bom, primeiro eu queria agradecer muito ao Gesel, com quem eu já trabalhei bastante, né, por esse convite. Agradecer ao Hugo, tanto por participar aqui desse debate nosso, né, quanto por capitanear lá dentro da ANEEL essa tomada de subsídio que é tão relevante para o setor, né, e que nos surpreendeu positivamente. Todos nós que estávamos aí estudando esses temas há muito tempo e com muita vontade de trazer essa discussão aqui para o nosso arcabouço regulatório, né? Eu brinco que o setor elétrico ele tem muitas questões do passado que a gente precisa lidar, como mitigar esses custos do passado para o futuro. E aí, às vezes, a gente se afoga nesses problemas do passado e acaba não tendo tempo para olhar o futuro, né? E essa tomada de subsídio é um alento, uma super oportunidade de trazer essa discussão para a mesa. Então, agradeço aí a ANEEL, que, como sempre, está na ponta da tecnologia aí do setor para trazer discussões importantes. Fernando, muito obrigada também por participar aqui com a gente. Lohane, eu vou então começar um pouco com um slide aqui mais introdutório sobre a transição energética, né? O que tem acontecido de uma forma bastante ampla aí no mundo? A questão da pauta da sustentabilidade, a necessidade de você rever as emissões na geração de energia elétrica, acabaram trazendo a necessidade de introduzir as renováveis cada vez mais. E a ótima notícia disso tudo é que os preços das renováveis ficaram absolutamente competitivos, né? Então, o setor elétrico ele tem uma preciosidade nas mãos, que é a possibilidade de trocar, né, de limpar a matriz de energia elétrica com a introdução das renováveis de forma econômica, e aí visando aí um dos pilares aí do Hugo, né, da modicidade tarifária. Eu não preciso fazer isso com mais custo, né? Só que o que vai acontecer? As redes de energia, tanto de transmissão quanto de distribuição, vão passar a ter um papel importantíssimo para lidar com a intermitência das renováveis. Junto com isso, você tem um dos pilares também que o Hugo falou, do foco no consumidor, da necessidade e da própria onda inexorável de que isso ocorra, né? Que o consumidor seja cada vez mais protagonista, tanto por uma questão de mudança de comportamento mesmo, quanto por um avanço tecnológico enorme das redes sociais, das tecnologias que podem trazer o setor elétrico para centrado no consumidor. Então, a junção dessas duas coisas, que tem a ver com tecnologia, tem a ver com comportamento e tem a ver com um pouco do que a gente diz da eletrificação da economia, dado que a energia elétrica passa a ser um foco importante que substituiria em algumas atividades econômicas os combustíveis fósseis, dado que ela não emite as renováveis e são muito baratas, você vai ter aí uma mudança muito grande no setor elétrico e setor de energia como um todo, que a gente chama de transição energética. Quais são os pilares? Renováveis, redes tendo um papel importantíssimo, consumidor no foco, novas tecnologias, novos desenhos de mercado. O que significa o seguinte: eu posso tanto ter um recurso energético distribuído, que é uma micro-usina, renovável dentro das redes, como tem hoje, como disse o Hugo, que vem crescendo bastante, quanto eu posso ter uma resposta da demanda que atua com a mesma função, né? Que em determinados momentos o consumo vai reduzir, vai responder a preço, vai reduzir e vai atuar como se eu estivesse gerando mais energia naquele ponto, porque eu vou estar, de fato, reduzindo o consumo e não precisando mais de recursos de outras fontes. Tá? Isso é uma coisa
das melhores notícias para quem trabalha no setor, para quem trabalha em regulação, porque a gente põe o setor elétrico no cerne das discussões do Net Zero, né? E das transformações que vão ocorrer no mundo. E é uma incrível notícia para o nosso país também, que tem tanto diferencial em renováveis, né? Por condições naturais, e a regulação vai ajudar nisso, com certeza. E a gente entende que a regulação da distribuição e o negócio de distribuição de energia elétrica vai estar no cerne dessas discussões. Então, voltando aqui à tomada de subsídio 11, o Hugo já falou bastante dela, não vou me alongar. Ela realmente vem a bom tempo para a gente discutir esses temas, porque enquanto a regulação está vendo como fazer, né, quais são os problemas regulatórios a serem respondidos, os recursos energéticos distribuídos estão entrando na nossa matriz, como não poderia deixar de ser, e o mundo também está discutindo esses temas. Então, o Hugo mostrou aí o exemplo da Austrália, e aqui a gente traz outros exemplos de estudos muito interessantes, dos quais, inclusive, o próprio Luiz Barroso, da PSR, participou. Na Colômbia, tem um outro recente que está revendo todo o marco regulatório do Peru, que também está sendo conduzido pela equipe do Carlos Battle, que no MIT escreveu esse estudo bastante interessante, que eu acho que é meio que um must para todo mundo que trabalha no setor, que é esse estudo que chama Utility of the Future, feito pelo MIT, lá nos anos de 2016 e 2017. E, mais recentemente, está tendo uma transformação grande no Departamento de Energia de Nova York, que começou lá em 2015, mas vem evoluindo ao longo dos anos, que está trazendo muito essa noção da inserção dos recursos energéticos distribuídos. Tudo isso, já, como disse o Hugo, já foi estudado bastante pelos meus colegas lá da PSR, que inclusive participaram desse trabalho do GIZ, que originou um pouco os temas que estão sendo discutidos aí na TS11 e também junto com a sigla Sul. Tá? Ou seja, o que a TS11 está querendo trazer à discussão, os outros países do mundo também estão tentando. Quais são os pilares, qual é o roadmap regulatório que eu preciso ter para introduzir esses recursos energéticos distribuídos da forma mais eficiente possível, um dos pilares aí do Hugo, né? Que seja benéfico ao consumidor, que traga o consumidor para o centro do foco do setor elétrico, né? Que ele possa ser mais ativo, se ele quiser, e ele tenha mercado e tecnologia para isso, e que eu possa, ao mesmo tempo, garantir que essa atividade de distribuição, que é uma atividade capital intensivo, né? Ou seja, elas são investimentos de longo prazo e que precisam ser remunerados e ter alguma garantia de remuneração para que sejam feitos, porque, como eu disse, as redes vão passar a ter um foco muito relevante em todo esse arcabouço. Então, é a sustentabilidade econômico-financeira das distribuidoras, que também é um dos pilares que o Hugo trouxe. Então, quando a gente analisa um pouco esses estudos, de fato, a regulação da distribuição ela aparece no cerne das discussões. E eu traria aqui duas alavancas que são muito importantes, que aparecem nesses desenhos regulatórios que são estudados ao redor do mundo. Tem a ver com a remuneração, que também é um tema bastante trazido e analisado na TS11, que é qual seria o regime regulatório mais adequado para a atividade de distribuição. Como abordar as incertezas que os recursos energéticos distribuídos trazem, né? Então, você agora
como você tem fluxos em todas as direções, não tem mais aquela coisa que vem das redes de transmissão, a energia gerada e ela é distribuída pelos consumidores. Agora você vai ter os consumidores entrando, os recursos energéticos distribuídos entrando na sua rede com mais incerteza, com uma velocidade, com uma concentração em determinados locais que são menos controláveis, né? Então, como lidar com isso? Será que eu não preciso ter algum tipo de mecanismo que neutralize os recursos que vão para a OPEX e que vão para a CAPEX? Isso é uma questão que tem sido bastante discutida. Por exemplo, o Hugo falou das discussões relacionadas às non-wire alternatives, né? Até enrolei aqui a língua. Mas esse mecanismo é você substituir investimentos na sua rede por recursos energéticos de geração ou de armazenamento que vão entrar ali para suprir uma necessidade de uma carga nova que está surgindo ali, por exemplo. Então, você vai trocar o CAPEX que você faria na sua rede por um OPEX a ser pago para aquele recurso que vai entrar. Mas, como a atividade de distribuição ela capitaliza o CAPEX e não capitaliza o OPEX, isso está vindo à discussão. Será que eu não deveria permitir capitalizar o OPEX? Isso é uma das questões que estão sendo discutidas. Incentivo à performance. Você trabalhar num arcabouço regulatório mais amplo, mas ter focos específicos em performance de algumas naturezas. Por exemplo, a qualidade. O Hugo falou sobre isso. A ANEEL trabalha muito com incentivo específico à performance. O que a gente tem visto nos outros países é um incentivo, por exemplo, das distribuidoras atuarem em eficiência energética, especificamente. Então, isso pode ser trazido à discussão também, é bem interessante. E, finalmente, a questão da inovação, né? Eu gosto muito de falar, e a gente vai discutir um pouco isso. A distribuidora, ela pode impulsionar, alavancar mercados e novas tecnologias, porque ela tem escala na mão, né? E escala é redução de preço. Então, é muito importante trabalhar bem como que você vai incentivar a distribuidora a atuar em novos mercados, ao mesmo tempo que você protege a competição no setor, né? Se aquela atividade é competitiva ou não é, como é que vão ser tratados os custos associados a essa inovação. Essa é uma questão bastante interessante que dá para se trazer mecanismos regulatórios que encontrem um equilíbrio entre essas duas coisas. A questão das tarifas é fundamental, o sinal de preço, como disse o Hugo, né? E ela passa pela tecnologia de medição. Então, certamente, a medição, como diz a TS11, e como o mundo está olhando, ela passa a ser um instrumento bastante relevante. E aí, com isso, também a tarifa de demanda, ou uma granularidade maior temporal e locacional, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Dinamismo significa, hoje, o custo em determinado local é X. Com a entrada dos REDs, isso pode mudar bastante, mudar muito rápido. É muito importante que você possa ter tarifas que sejam mais dinâmicas e que acompanhem essa operação mais complexa das redes de distribuição com a entrada dos REDs, tá? E, obviamente, como não pode deixar de ser aqui no nosso país, um cuidado com os encargos, e isso lá fora também é relevante e aqui ainda mais, tá? Então, assim, aqui são muitos temas, né? A TS11, ela busca trabalhar bastante cada um deles e mais N outros, né, Hugo, com relação à geração distribuída, armazenamento, micro-redes. Então, ela é uma tomada de subsídio muito ampla. E aqui a gente entende que, quando se olha no mundo, os primeiros pontos a serem olhados seriam esses: como remunerar o serviço de distribuição e como tarifar o consumidor final, e depois trabalhar em temas específicos. E se a gente olha nessas duas vertentes, aqui tem um benchmark
breve que foi feito também com a ajuda dos meus amigos da Sigla Sul, e ele mostra um pouco alguns países, como que é o regime regulatório, se é revenue cap ou price cap, e como que e se esse regime regulatório traz alguma questão específica de como abordar as incertezas da rede, né? Então, aí você vê que vários países estão migrando para um forward-looking, o que significa o seguinte: os custos que eu tive no passado não são mais uma referência para os custos que eu terei no futuro, porque essa minha rede está mudando muito rápido. Então, esses azulzinhos aí são os países que já adotaram essa mudança de um forward-looking. Tá? A questão da neutralidade do OPEX e do CAPEX que eu mencionei, ela também já vem aparecendo em vários países, como esses que estão aí, e o exemplo de Nova York, que não está aqui, também é importante nisso. E a questão da tarifa que o Hugo falou, a gente vê aí que a maioria dos países estão adotando ou binômia ou trinômia, né, para baixa tensão. Então, os que estão azuis aí são as tarifas trinômias, né, ou que têm demanda e energia junto, vários que não têm demanda, mas têm um valor fixo relevante, como a Austrália e a Califórnia, e a gente vê que só o Brasil permanece com apenas a tarifa energia. Eu digo aqui apenas a tarifa energia porque o valor do consumo mínimo ele é muito pouco relevante diante de demandas mais elevadas, né? Então, de fato, ele acaba sendo basicamente só a energia mesmo. A questão... Angela, Oi, só para pontuar, nós estamos com 15 minutos, né? tá Então, se bom. você puder administrar o tempo que lhe resta, eu agradeço. Pode deixar, Fernando, obrigada. Então, assim, de uma forma geral, o Brasil aparece aqui como o que precisa avançar mais, né? Porque ele está aqui ainda com o price cap, não tem revenue cap, e a tarifa ainda é energia. O que significa que, falando um pouco de tarifa, e aí eu vou pular para o meu slide sobre a tarifa binômia, por que a gente entende que é uma boa análise introduzir uma forma de tarifar os consumidores de baixa tensão de forma mais associada a um valor fixo ou a demanda medida, né? Porque os custos de distribuição são de natureza fixa. Então, quando reduz o consumo, os custos não reduzem proporcionalmente. Então, de fato, a empresa perde margem e a questão do equilíbrio econômico-financeiro fica prejudicada. Ora, mas num ambiente de inserção dos REDs, o incentivo ao consumo eficiente é muito importante. Então, ou você traz esse tipo de incentivo, né, para as distribuidoras com uma tarifação adequada, ou você entende melhor como que pode ser alterado o ambiente, o modelo regulatório, né, das empresas. Se muda para algumas concessões do price cap para revenue cap, alguma coisa assim. O mais importante aqui é que o Brasil, que é muito heterogêneo, possa lidar com esses diferentes mercados que existem nas diferentes concessões. Tá? Outro ponto aqui importante é a tarifa horária, como disse o Hugo. Tá? Se você traz uma tarifação mais dinâmica, como eu disse, e que tenha um sinal de preço mais adequado para o consumidor de baixa tensão, você é capaz de alterar significativamente o perfil de consumo e, com isso, levar a um uso mais eficiente das redes. Então, aqui é um estudo que foi feito até pela professora Joísa, num trabalho que a gente fez em conjunto, que mostra que quando você tem o real time, né, que é tarifas mais dinâmicas mesmo, sendo ali sinalizadas para o consumidor de baixa tensão, você consegue uma eficientização muito grande. Só que
no cerne das discussões, como disse o Hugo, e como traz a TS11, tem a questão da medição. De fato, como que você vai sinalizar para o consumidor um sinal horário dinâmico ou uma demanda? Você precisa ter a medição. E a medição inteligente, que vem sendo muito aplicada ao redor do mundo também, ela traz benefícios bastante relevantes, não só nesse de ter uma tarifação mais adequada, quanto ter, por exemplo, resposta da demanda, facilitação para o mercado livre. Ela reduz de forma bastante relevante os custos associados ao serviço de distribuição, porque você pode fazer vários serviços remotamente, e aí, como disse o Hugo, a eficiência ela aparece, né? E ela traz também diversos mecanismos de proteção de receita, de redução de inadimplência e de redução de perdas, né? Então, é uma ferramenta importante e que no mundo tem sido muito trabalhada com o que a gente chama de CBA, que é um Cost Benefit Analysis. E quando nos locais onde o CBA der positivo, se sinaliza a necessidade de fazer o que se chama de rollout massivo. O que é um rollout massivo? Ao invés de você escolher quais são os consumidores que vão ter aquele medidor inteligente, você passa a usar áreas contíguas e, com isso, você consegue ganhos de escala muito relevantes. Tá? Então, isso é uma questão importante, talvez seja trazida aí no âmbito da TS11, que ao invés de se colocar a medição só nos consumidores de maior porte, como está sendo discutido lá, se discuta a possibilidade de fazer rollout massivo. Aqui, indo aqui para os finais, senão o Fernando briga comigo, a questão da tecnologia, ela é realmente muito importante, né? Se você traz um maior volume, ganha escala na medição inteligente no Brasil, você consegue jogar o preço médio do medidor para baixo muito rapidamente. Então, é difícil, né? A gente fala, a tecnologia é cara. Mas ele é caro porque não tem escala ou ela não tem escala porque é cara, né? Então, talvez isso tenha que ser olhado de uma forma mais ampla, porque você acaba trazendo uma geração de emprego, uma maior dinamismo para o setor elétrico, e talvez, de fato, seja importante escolher as áreas de concessão onde esse CBA seja mais positivo e iniciar esses processos de rollout e, com isso, ganhar cada vez mais escala e jogar o preço para baixo. Tá? Bom, eu falei aqui só de tarifação e de medição, mas a TS11 tem inúmeros outros pontos, né? Como disse o Hugo, então nesses 20 minutos seria impossível falar deles, né? A gente pode ter muitos outros seminários, mas eu queria chamar a atenção aqui no final dessa exposição, que seja qual for o arcabouço regulatório que a ANEEL vai caminhar, tem 3 pontos importantes aqui. O primeiro é que o arcabouço regulatório vigente da ANEEL trouxe muitos benefícios. Principalmente, ele trouxe um incentivo à eficiência das distribuidoras de forma muito relevante. Esse quadrinho aqui, não sei se dá para ver direito, mas os custos de distribuição foram aqueles que mais caíram dentro da composição da tarifa. Então, se você compara eles com custos de geração ou com os de transmissão, eles foram os que mais caíram. Significa que a sinalização que a ANEEL deu para as empresas serem mais eficientes, ela deu certo. E ela trouxe uma melhor qualidade, que é esse gráficozinho aqui, que mostra que o DEC, em algum momento, ele caiu muito, ele andou um pouquinho de lado e ele vem caindo nos últimos anos, e o FEC também. A questão muito relevante também é a questão da heterogeneidade do nosso país, né? As diversas concessões são muito diferentes, tanto em termos de mix de mercado, quanto em termos socioeconômicos. Aqui um gráfico que mostra que tem concessões que vão onde o consumo médio da baixa tensão é de 100 kWh mês, e tem outras que chega a 250. Então, por exemplo, a tarifa binômia,
ela é muito adequada em concessões que estão mais aqui para esse consumo médio mais alto, mas aonde o consumo médio é muito mais baixo, ela deve ser olhada com cautela. Então, por que não ter uma estrutura tarifária diferente para as diferentes concessões, né? A questão da realidade socioeconômica delas é muito diferente também. E, finalmente, que eu acho que isso é uma questão muito importante, é que o marco regulatório ele precisa evitar que tenha aumentos de custos regulatórios relevantes. Então, é importante trabalhar com os pilares, incentivos e sinal de preço. Eu me lembro um pouco do Carlos Baton, né, que teve aqui em 2017, e eu fui numa palestra dele, e ele falou assim, olha, vai ter muita discussão, mas se você trabalhar essas duas coisas, adeque os incentivos às utilities e dê o sinal de preço adequado para o consumidor, você trabalhou 90% do problema. Então, acho que isso é o cerne da discussão, né? Ou seja, garantir, aperfeiçoar o sinal de preço, adequar os incentivos, ao mesmo tempo em que a gente preserva o que foi feito de bom até hoje na regulação, que os nossos amigos da ANEEL fizeram um super trabalho até hoje aqui, e garantir que a regulação seja flexível o suficiente para abarcar o quão heterogênea é o nosso país, né? É só isso, desculpa aí passar tanto tempo, Fernando. Imagina, Angela. Nunca vou brigar com você na medida que você está nos ajudando a aprender. Então, o aprendizado não tem preço, né? Obrigado pela sua palestra, muito interessante. Vamos caminhar para a nossa última intervenção com a Lohane, né? A Lohane é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade do Rio de Janeiro. Ela, ela é mestre em Políticas Públicas, Estratégias de Desenvolvimento também pela Universidade do Rio de Janeiro, onde ela, nesse momento, desenvolve o seu doutorado em Planejamento Energético, né? A Lohane, ela é pesquisadora do GESEL, nesse momento ela é a coordenadora de um projeto de P&D que trata de incentivos regulatórios corretos nessa época que a gente vive de tecnologias exponenciais, né? Essas tecnologias que surgem com essa força irresistível, né? E, claro, os recursos energéticos distribuídos representam a face mais visível dessas tecnologias, pelo menos para nós do setor elétrico, né? Então, Lohane, por favor, siga em frente com os seus ensinamentos. Obrigado. Obrigada, Fernando. Bom dia, pessoal. Começar aqui agradecendo mais uma vez, na reforçando do agradecimento ao Hugo, a Ângela, a Fernando, por estarem aqui com a gente hoje discutindo esse tema. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim. Ok. Então, como o Fernando comentou, eu sou coordenadora executiva desse projeto de P&D, para que a gente olhe justamente a difusão de redes, a questão da regulação. Então, essa foi, inclusive, uma atividade que a gente promove no âmbito do projeto de P&D. A ATS ela tem muita convergência com o que a gente está abordando aqui, com a questão do comportamento do consumidor, tecnologia digital, redes. Então, eu venho aqui trazendo alguns resultados, alguns insights que foram gerados a partir dessa pesquisa que a gente está desenvolvendo, né? Então, a gente percebe que a operação do sistema elétrico ela é desafiada por alguns fatores principais de transformação, entre eles a geração intermitente e não despachável, a questão dos consumidores cada vez mais flexíveis, né? Os sistemas com tecnologias digitais e com tecnologias de medição inteligente, cada vez mais com fluxos bidirecionais e geração descentralizada, então os recursos descentralizados conectados ao sistema, e redes integradas de eletricidade, gás e aquecimento, que aponta para uma necessidade de avaliar sinergias entre esses setores. Bom, e aí eu já trago um ponto, o aspecto principal que eu vou abordar aqui hoje, que é a questão dos mercados que precisam se adaptar frente a esse cenário.
Então, a literatura aponta a necessidade de ajustes para que essas oportunidades de uma operação mais segura, sustentável e econômica da rede do sistema elétrico sejam asseguradas. E isso pode ser feito usando as propriedades de flexibilidade dos REDs como um atributo central, né? Eles podem ser aplicados de uma forma tendo os mecanismos adequados, os espaços propícios para isso, os desenhos propícios para isso, de forma a permitir a otimização da rede. Então, a Ângela mencionou aí o estudo do MIT, né, da Utility do Futuro, e nesse estudo, eles já fazem algumas recomendações, né, sobre mudanças nos desenhos de mercado. Então, eles apontam que é necessário remover barreiras e distorções à participação de redes e reconhecer o valor da flexibilidade desses recursos. Esse aqui é um esqueminha que mostra essa transformação dos sistemas de eletricidade, né, uma questão das redes cada vez mais integradas, a geração aqui intermitente não controlável e a flexibilidade que surge aqui do lado da demanda. Então, considerando as propostas de aprimoramento que o Hugo apresentou, as propostas de médio prazo, eu vou focar aqui em aspectos que, na nossa avaliação, podem contribuir em 3 frentes centrais, né? Então, ampliar a atuação da distribuidora, permitindo a oferta de serviços de redes, criar um ambiente para que os agregadores independentes possam atuar em programas de engajamento dos consumidores, e a extensão, né, da atuação do agregador para consumidores da baixa tensão. Então, primeiro, eu vou trazer alguns aspectos que é uma questão que já é mencionada como proposta também da TS, que é a questão dos mercados de serviços ancelares, que a gente avalia que são super importantes, principalmente para permitir a difusão de armazenamento, né? Então, os serviços ancelares são essenciais para a manutenção da segurança e a confiabilidade do sistema, e os REDs, eles têm características que são muito úteis, são muito importantes nesses mercados, que são flexibilidade, capacidade de resposta rápida e capacidade de rampa. E principalmente as baterias, elas convergem, né? Elas têm características que funcionam muito bem para esse tipo de serviço. E a participação dos REDs na regulação de frequência, controle de tensão e black start já está associada em muitos casos que a gente vem observando, a gente está desenvolvendo um estudo da experiência internacional também, então já vem sendo associada à figura dos agregadores e de Distributed Energy Resource Providers, né, que é um desenho um pouco mais específico, mas que exerce uma função similar ao agregador em alguns dos mercados que a gente está olhando. As principais mudanças nesses mercados que são prospectadas para que eles se adaptem a esse contexto, a inserção dos REDs, é a definição de produtos baseados no desempenho, na performance. Então, isso tende a permitir, uma vez que são reconhecidos, né, produtos diferentes de regulação de frequência e de rampa rápida, isso propicia a entrada dos REDs nesses mercados, uma vez que são ativos com maior flexibilidade, né, com características muito propícias para isso. Por outro lado, a literatura também recomenda a separação de produtos de regulação de frequência upward e downward, porque um produto único limitaria a capacidade e o tipo de recurso elegível à prestação do serviço. Então, esse detalhamento, né, a abertura de novos produtos, a criação de novos produtos seria muito interessante. E, por fim, uma necessidade de cooperação entre as transmissoras, entre o TSO e o DSO, que é a distribuidora, para que, uma vez que a gente tem mais recursos conectados à rede de distribuição, recursos de geração, e uma vez que esses recursos sejam aplicados, né, passem a ofertar serviços ancelares para o sistema, vai ser necessária essa cooperação. Mas o que a gente vem observando é que ainda se trata de um desafio maior, né? Países já vêm implementando produtos específicos para redes em mercados de serviços ancelares, mas essa questão da cooperação, ela não está, a gente percebe que ainda não está exatamente equacionada. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para demonstrar casos de aplicação, né, desse desenho específico dessa alteração do mercado de serviços ancelares, que são da Austrália, que o Hugo mencionou na apresentação dele, e o caso do Texas, que é um estudo de caso que a gente vem avaliando aqui no projeto e que tem algumas contribuições interessantes. Então, a Austrália,
desde 2017, ela já permite que baterias e agregadores de resposta à demanda atuem nos mercados de serviços ancilares, oferecendo serviço de regulação de frequência, principalmente. E em março de 2020, eles expandiram, né, e permitiram que todos os geradores e baterias fossem autorizados a promover esses serviços de resposta de frequência. E tem um projeto que está sendo avaliado, tem análise na Austrália, que é a criação de um Fast Frequency Response Market. Então, mercado de serviços ancilares de resposta rápida de frequência, com produtos desenhados especificamente para baterias e redes. Nesse desenho que eles estão estudando, eles propõem a compensação via acordos via negociação no mercado spot, uma participação majoritária de baterias e outros redes e a criação, então, de novos serviços no mercado. O Texas vem com um movimento similar, né, e ele já permite que sistemas de baterias de até 10 megawatts possam se registrar como recursos de geração distribuída e ser remunerados no mercado de energia e serviços ancilares, que são 2 mercados despachados pela ERCOT. E aí o Texas implementou uma revisão do mercado de serviços ancilares e ele prevê a divisão dos produtos. Eles tinham 4 produtos que eram negociados nesse mercado, que se tornaram 12, né? Então, eles fizeram algumas das transformações, das tendências que eu mencionei antes, eles implementaram aqui. Então, eles separam a regulação de frequência em up e down, definem produtos com mais granularidade, né, com duração diferentes e também com mecanismos de despacho diferentes, né? Então a gente percebe o que a gente tem, o que a experiência internacional está mostrando, e esses 2 casos aqui como um exemplo disso, é que o mercado de serviços ancilares é muito propício para a entrada de baterias, né? Então se trata de uma modernização interessante que pode contribuir para essa entrada dessas tecnologias nos mercados e o uso para a operação ativa do sistema. Um outro insight, que uma outra reflexão que a gente coloca é a questão de mecanismos para contratação de flexibilidade a nível da distribuição. Então, a gente vem percebendo, principalmente a nível da Europa, que vem sendo criados e incentivados, inclusive pela Comissão Europeia, mercados locais de flexibilidade, que são mercados que são definidos como plataformas de comercialização de flexibilidade em áreas específicas. E podem ser usados pelos GSOs para otimização da rede. Então, são mercados que, grosso modo, são operados pela distribuidora, né? Podem contar com a participação das transmissoras ou não, mas são mercados realmente mais desagregados, mais propensos à entrada de recursos de menor escala e à operação pela distribuidora. Só que, apesar, a gente percebe um número crescente de PIDs e iniciativas e projetos pilotos para o desenvolvimento desse tipo de alternativa, mas a maioria deles ainda é usado localmente, sem uma integração muito grande com os demais mercados de energia, capacidade ou serviços ancilares. Esse esqueminha aqui, ele representa o que seria um sistema de cooperação entre o mercado de flexibilidade e os mercados de energia, de balanceamento. Então, a gente teria aqui, desse lado, os compradores de flexibilidade, seriam os TSOs e os GSOs, operadores das redes de transmissão e distribuição, além dos agentes responsáveis pelo balanceamento. E aqui do outro lado, como fornecedores de flexibilidade, teríamos agregadores, microrredes e também agentes responsáveis por esse balanceamento. Aí esse mercado de flexibilidade, ele pode estar ou não integrado aos outros mercados, mas o que a gente observa é que ainda essa integração ainda pode ser um gargalo, né? Ainda é um desafio pelo modo como a experiência internacional vem avançando. Bom, nesse tipo de mercado, o agregador ele pode controlar os recursos de flexibilidade durante períodos especificados e fazer o pagamento, recompensar, né, esses recursos, seja um sistema de GD, seja uma bateria, um sistema de veículos elétricos, recompensando de acordo com o contrato que foi firmado, o contrato bilateral. E os objetivos desses mercados, então, são, centralmente, atender os pedidos do GSO para evitar sobrecargas da rede, então evitando danos e contribuindo justamente para postergar a necessidade de reforços e investimentos em ativos de rede, compensar variações dos agentes responsáveis pelo balanceamento do sistema, usando
como um aliado plataformas digitais para enviar sinais de controle da flexibilidade e também evitando penalidades no mercado atacadista. Essa questão das penalidades, né, ela é muito presente no mercado, nos mercados europeus. E satisfazer a necessidade dos consumidores também, né, que podem ativar a flexibilidade para redução dos seus custos, então usando a arbitragem, né, e reduzindo sua conta de energia, enfim. Aqui eu trouxe também, o Hugo já mostrou aí uma versão mais ampla, né, do roadmap australiano, mas o que eu quero pontuar aqui é que, como perspectiva de atuação futura, eles colocam, ainda não está sendo desenvolvida ou testada, mas já está no radar deles, aqui nesse quadrinho 8, fornecer serviços e energia em um mercado de distribuição. Então, eles pretendem, né, que os consumidores possam fornecer serviços que vão ser valorados pelo mercado. Oi, Fernando, 15 minutos? Ainda não. Ah, então tá. Então, isso já está aqui no radar também da Austrália, né, como uma questão a ser desenvolvida, um recurso a ser desenvolvido no futuro. Bom, então, como eu comentei, a Comissão Europeia e outros agentes, né, Conselho de Reguladores, eles já têm recomendações até bem claras sobre esse tipo de mercado. Então, o pacote de energia limpa europeu, que foi alterado, passou por algumas alterações em 2019, ele pontua que os operadores de sistemas de distribuição, que são os GSOs, devem contratar serviços a partir de redes, preferencialmente com base em mecanismos de mercado, quando for mais barato que a expansão da rede. Então, entra muito também nessa discussão de non-wire alternatives, né, que é muito mencionada na nota técnica. Mais precisamente, então, o artigo 32 dessa diretiva do pacote de energia limpa descreve que os GSOs devem adquirir serviços de flexibilidade usando mecanismos transparentes, não discriminatórios em relação à tecnologia e baseados no mercado, a menos que haja alguma proibição expressa da autoridade reguladora, né? Então, caso não seja comprovado a possibilidade de grave distorção de mercado ou de maior congestionamento, prejuízos para a rede, é uma prática que é incentivada nesse artigo 32. O Conselho de Reguladores Europeus também vai no mesmo movimento e ele identifica essa aquisição baseada no mercado como uma abordagem, a melhor abordagem para promover o uso de flexibilidade na rede de distribuição. E um relatório também dessa rede europeia de transmissores de energia, que contou também com as principais associações de distribuidores europeus, foi publicado em 2019 esse estudo, e enfatiza a necessidade de flexibilidade para as redes e apresenta alternativas de gestão ativa do sistema, viabilizando essa provisão de flexibilidade. Então, isso tudo é para demonstrar que, efetivamente, essa é uma prática que vem sendo fortemente recomendada pela Comissão Europeia e reforçada até por outras instituições atuantes nesse nível. E, em função dessas recomendações, a gente traz aqui, como resultado dessa pesquisa que a gente vem desenvolvendo, 3 casos já de aplicação desse tipo de mercado. Então, a França, ela tem um caso interessante dessa empresa Enedis, que é um GSO, que detém 95% da rede de distribuição francesa, que realizou em 2019 uma consulta sobre flexibilidade. E, como resultado dessa consulta, ela implementou leilões abertos a consumidores, agregadores, operadores de rede, comunidades de energia e associações. E uma abordagem proposta que ela está utilizando até então em 2 etapas para adquirir flexibilidade. A primeira consiste em avaliar a capacidade e o engajamento dos participantes do mercado por meio de uma plataforma que chama Request for Information. E depois, feito esse levantamento, ela lança um processo competitivo, um leilão, garantindo condições de concorrência equitativa e desenvolvimento da concorrência. Com isso, a contratação ela é definida nesses leilões com base em critérios como localização, preço, potência e o tempo de ativação, o tempo de entrada do recurso. E o despacho é determinado pela própria distribuidora, pelo próprio GSO, não existindo ainda nenhum procedimento explícito de coordenação com a transmissora. Em 2020, a Enedis lançou 6 leilões, então essas 6 áreas aqui, ela mapeou as oportunidades de flexibilidade, né, ela desagregou aqui o mercado
em 6 regiões e lançou leilões nessas 6 áreas tecnologicamente neutros, né, contratando flexibilidade já usando esse mecanismo. Um Agora nós outro temos 15 exemplo. minutos, Lohane. Então tá bom, Fernando, obrigada. Um outro exemplo é o mercado de flexibilidade alemão, né, que surge, que é desenvolvido a partir dessa agenda desenvolvida proposta pelo Ministério de Energia alemão, a Digital Agenda for the Energy Transition, em 2016. Né, é um programa de financiamento com o objetivo de desenvolver soluções de flexibilidade também. A partir dessa iniciativa, é desenvolvido como uma ação conjunta da Apex Spot, que é a operadora do mercado alemão, e essa empresa EWE, uma plataforma de mercado local que chama Enera, e ela envolve um TSO e 2 DSOs. O Apex Spot aqui, então, ele atua como intermediário neutro entre a demanda por flexibilidade e os operadores do sistema. É uma plataforma que opera no mercado intradiário, e ao contrário do caso da França, aqui é aberta a participação dos TSOs também. Então, podem participar dessa plataforma TSOs e DSOs, e as ofertas são remuneradas com base nessa metodologia Pay as Bid, então são preços discriminatórios, né? E aqui tem um esqueminha, esse slide fica disponível para vocês, um esqueminha que sintetiza as etapas, né, desse mercado. Então, tem uma etapa de negociação, agregação, alocação, agregação e negociação efetiva no mercado. Bom, o último exemplo que eu trago aqui hoje é o do mercado de flexibilidade do Reino Unido, que aplica a plataforma Piccolo Flex, é uma plataforma que foi fundada em 2013. Em 2018 surge o desenho atual dela, o Alternativa Flex, né, como um projeto piloto, e em 2019 ela já foi lançada comercialmente. Então, do piloto participaram 40% dos agentes eram agregadores, 8% eram fornecedores de eletricidade e usuários comerciais e industriais eram 4%, né, desse universo. Foram registrados 9 gigawatts de ofertas de ativos de flexibilidade em cerca de 20 mil pontos da rede. É um mercado usado exclusivamente por DSOs, assim como no caso francês, e a cooperação com o DSO ainda é limitada. Então, cada vez que o DSO despacha algum recurso de flexibilidade, ele notifica o TSO. E aqui em junho de 2020 foram concedidos, então, como alguns resultados desse mecanismo, né, foram concedidos 14 milhões de libras em contratos de flexibilidade através desse mecanismo, em 115 áreas de competição que foram estabelecidas. E aqui nesse gráfico são apresentados os recursos que foram contratados por tipo e nível de tensão. Então, a gente tem uma participação majoritária de armazenamento e veículos elétricos e geradores térmicos e resposta à demanda com uma participação um pouco menor. Esse aqui é um print, né, do que é mais ou menos essa plataforma. Então, eles definem o período do contrato, então aqui no caso era novembro de 19 a dezembro de 20, o período do dia que seria requerida, os dias da semana, a necessidade total e o período de funcionamento. Então esses são alguns dos critérios, essa é a carinha dessa plataforma. Caminhando para o encerramento efetivamente, esse estudo aqui foi publicado recentemente, em 2020, por alguns pesquisadores da Escola de Regulação de Florença, e eles eles se debruçam sobre 4 casos de aplicação de mercados de flexibilidade. Eles trazem 2 outros além dos que eu apresentei aqui, e eles dizem o seguinte: tem 6 controvérsias ainda relacionadas à definição desse tipo de mercado, né? Então tem, por exemplo, a questão do TSO, DSO, né? Como se dá essa cooperação, se tem um pagamento de reserva, se o mercado é operado por uma terceira parte. E aqui são algumas referências que eles indicam, né? Que são trabalhos acadêmicos que exploram essa questão. E aí eles dizem o seguinte: olha, com base nos estudos, a gente vê que realmente não tem um padrão ainda. Alguns países aqui, alguns dos casos, adotam a integração com outros mercados, outros ainda não. Então, isso varia de caso a caso.
E a título na conclusão aqui, meu slide de conclusão, o que a gente propõe é o seguinte: a modernização das regras de mercado na nossa avaliação é um fator estruturante também, e que poderia ser abordado com mais. Poderia. A gente avalia que ele ainda é pouco tratado no TS11, né? Poderia ser mais explorado. A gente percebe uma tendência de entrada do armazenamento, principalmente nos mercados de serviços ancilares, com mecanismos neutros em relação às tecnologias, que é até uma pergunta colocada na TS, né? A questão da neutralidade. Os mercados locais de flexibilidade, eles se mostram também uma alternativa promissora e já vem sendo implementados em diversos países. E na nossa avaliação poderia contribuir para superar algumas das barreiras que são colocadas na TS. Então, por exemplo, a integração de usinas virtuais, que são identificadas com fortes barreiras no curto e médio prazo, poderiam ser beneficiadas, né, uma vez que os agregadores podem atuar nesses mercados. Alternativas a investimentos em ativos não-wire também seriam incentivadas através desse mecanismo. O armazenamento de energia, resposta à demanda, a integração desses dois heads também seria muito beneficiado. Então, assim, eu fecho a minha apresentação. Eu agradeço aqui, dou os créditos à equipe do projeto que está trabalhando aqui nesse estudo com a gente, a Caroline Chantre, o Rafael Herrero e o Guilherme Alves. Agradeço o pessoal pela atenção. Obrigada, Fernando. Nós é que agradecemos aí a sua brilhante palestra, muito interessante, muitas novidades, mas nós temos ainda um pouco de tempo, né, pela programação e não vamos perder a oportunidade de beber o conhecimento dos nossos palestrantes com algumas perguntas, né? Eu chamo a atenção que algumas poucas perguntas o Dr. Hugo até já tomou a iniciativa de responder no chat, então eu vou desconsiderar essas perguntas. Mas eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para a Ângela, a respeito da... Qual é a visão que vocês têm na PSR das oportunidades que as empresas de distribuição têm de capitalizar não só o conhecimento do mercado, mas a própria marca de confiança que essas empresas têm para poderem funcionarem como agregadores de soluções diferentes, inclusive behind the meter, né? Então a pergunta é: vocês acham que as distribuidoras vão conseguir sair na frente disso ou elas vão ser atropeladas pelos comercializadores, agregadores? E como já está surgindo um novo termo, os orquestradores, né? Que seriam aqueles que vão orquestrar os músicos dos agregadores. Fernando, então, a gente entende que as distribuidoras têm, de fato, uma vantagem competitiva para tornar esses mercados mais pujantes, né? Para dar um início, dar um start neles, né? Trazer o consumidor para a mesa e que a gente consiga, de fato, que isso passe a ser um processo natural dentro do mercado brasileiro, né? Que ainda está muito incipiente. Ocorre que a regulação referente a outras receitas hoje, se as distribuidoras passem a atuar nesses negócios, o que vai acontecer é que na regulação da ANEEL, ela acaba tendo que compartilhar toda a sua margem mais um pouco com a modicidade tarifária. Então, existe aí uma questão que é talvez um arcabouço importante não só para isso, como para vários outros mercados, é o incentivo que se dá a que novos mercados que têm características mais inovadoras, que requerem um risco maior no seu desenvolvimento, e que para os quais a atuação da distribuidora poderia ser um diferencial, sim, porque ela tem todo o overview ali da distribuição e dos consumidores a ela conectados, que pudesse haver um tratamento diferenciado da agência, talvez permitir que essa receita seja apropriada por algum tempo, por exemplo. O mercado se desenvolve, porque existe ali, sim, uma possibilidade de ganho de escala maior quando ele está ali com a distribuidora,
e uma vez desenvolvido, ela passa a capturar a receita, a regulação passa a capturar a receita para a modicidade tarifária. Então, o que a gente entende? Que existe a possibilidade de se analisar a regulação vigente. Estão me ouvindo ou não? Sim, sim. Tá. Sim. Existe a possibilidade, a oportunidade de se avaliar a regulação vigente para essas outras receitas das concessionárias de distribuição com tratamentos específicos, quando a ANEEL vê como estratégico a desenvolvimento de alguns mercados e a participação das distribuidoras impulsionando-os. Com isso, ela impulsiona o mercado, ela consegue tirar um valor disso, ela tem algum incentivo de atuar. Num segundo momento, quem recebe o valor disso passa a ser os demais consumidores através da modicidade tarifária. Então, esse fine-tune, né, que a gente chama ali, acho que vale a pena ser explorado pela agência, inclusive no âmbito dessa tomada de subsídio, eu acredito que a ANEEL receba contribuições nessa linha. Muito obrigado, Ângela. A percepção das outras receitas, né? Eu tenho observado, já fiz até algumas leituras, que cada ciclo de revisões tarifárias diminui, né, a participação de outras receitas, porque o incentivo hoje é muito baixo, né? Mas muito obrigado pela sua resposta. Na sua palestra, Ângela, você fez duas provocações que tratam da nossa desigualdade enquanto país, enquanto renda, enquanto regiões, né? Uma, quando você falou de medidores inteligentes, né? E a dificuldade de se ele é caro porque tem pouca demanda ou se a demanda enfim, aquela coisa do biscoito da São Luís, né? E a segunda provocação com relação à questão de tarifas binômias para mercados muito diferentes. Então, a partir dessa sua colocação, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Hugo. Eu gosto muito da ideia de que eu tenha regulação diferente para agentes diferentes, né? Mas talvez isso tenha alguns impedimentos legais com relação à procuradoria jurídica, etc., desse tratamento desigual. Esse é um desafio regulatório assim muito interessante, né? Como tratar desiguais de forma igual, né? Então, eu pergunto ao doutor Hugo como vocês estão olhando essa questão e se encaram uma possibilidade efetiva de que eu possa ter regulamentos diferentes para diferentes regiões e diferentes condições socioeconômicas. Oi, Fernando, obrigado pela pergunta. Me permita aqui só fazer um comentário ainda sobre a questão anterior, que a Ângela Claro, comentou. claro. Na próxima terça-feira, né, na semana que vem, há na pauta da reunião da diretoria um item que vai ser deliberado que é justamente sobre outras receitas, né? Mas esse item que vai ser decidido, ele ainda avançou pouco nesses outros aspectos para outras receitas dos temas que a gente debateu hoje aqui, né? Então, imagino que isso permaneça, mas há uma menção no voto dos diretores para direcionar novos estudos relacionados a outras atividades e outras receitas, justamente no âmbito desse processo da TS11. Então, ainda que na semana que vem tenha uma decisão sobre o assunto, mas que não avance muito, a SRD, a minha superintendência e outras áreas aqui da agência vão ganhar o dever de casa justamente para avançar nisso e para casar com esse processo da TS11. Aliás, assim, um comentário que eu não fiz, a princípio a TS11, né, ela trata de vários temas, né? O que a gente pretende no futuro desdobrar na agenda regulatória da ANEEL é essa atividade em mais de uma atividade. Então, eventualmente, a gente pode direcionar alguma coisa mais para as questões de regulação econômica, envolvendo essa questão das outras receitas. A parte técnica também, eventualmente, dividir em processos de armazenamento, de alguma outra questão. Então, essa TS11, como eu tinha comentado, ela é prospectiva,
mas ela vai dar origem a vários outros processos na ANEEL. Bom, e a segunda questão, a gente vive num país continental, né? Então, assim, a legislação e a regulação para energia elétrica são federais, diferente de outros países, né? A gente viu aqui muitos comentários, tanto da Ângela quanto da Lohane, dos Estados Unidos, a própria Austrália também tem regulação estadual, então permite um pouco essa diferenciação. Aliás, até esse comentário me permite fazer uma correção aqui. Quando eu mostrei aquele mapa australiano, a Austrália tem essa regulação dividida, né? Então, aquele mapa não é para o país todo, ele é para uma posição específica de um sistema isolado que é grande dentro da Austrália, mas que esse exemplo australiano ajuda a ilustrar que nesse caso de regulação separada, há esses modelos e regras separadas. Aqui no Brasil, ainda que a gente tenha essa abrangência federal, né, vale para o país todo, de certa forma a gente tenta tratar na regulação essas diferenças, né? Vou colocar aqui de forma breve a questão de micro e mini geração, né? O próprio fato de dividir micro e mini, né, o tratamento, a parte de conexão, acesso, proteção, é diferente do micro, que é uma pequenininha, para o mini, né? Para algumas regras também a gente tem tratamentos diferenciados para a distribuidora, a depender do pote da distribuidora. Então, algumas regras a gente vincula mercado, outra quantidade de consumidor. Então, é uma tentativa de tratar tanto ali o usuário, que é diferente, né, naquele exemplo de micro e mini que eu dei, quanto nas empresas. Mas, realmente, é desafiador e faz parte da nossa análise, né? Nesse arcabouço grande aqui da TS11, como eu comentei, a gente tem vários temas, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade, sim, de criar regras específicas a depender do pote, do usuário ou do tema em si. Faz parte desse desafio todo nesse roadmap que a gente pretende criar aqui para o Brasil. Legal, boas notícias, né? Bom, ainda consultando as perguntas que chegaram pelo chat, né? Eu tenho uma pergunta para a Lohane. O Dr. Ioni perguntou a respeito do crescimento da quantidade de dados e informações com a expansão irresistível dos REDs, né, Lohane? É assim, né? O Big Data está ficando cada vez mais big, né? Então, a pergunta é: como que vocês no GESEL e você no papel de coordenadora desse P&D de tecnologias exponenciais imagina que vai ser a discussão em relação aos custos de gestão do Big Data, né? Porque hoje não faz mais sentido que isso seja CAPEX das distribuidoras, né? Todo mundo vai fazer processamento na Amazon, no Google, nas nuvens, né? E como a Ângela e o próprio Hugo chamaram a atenção, tem essa discussão de como que eu trato os custos regulatórios, o seu reconhecimento. Como que o GESEL está enxergando essas dificuldades que vão estar presentes na mesa muito rapidamente? Obrigada, Fernando. Obrigada pela pergunta, Ioni. Eu acho, Fernando, que é muito importante para a gente discutir essa questão de custo, até retomando alguns aspectos que a Angela comentou na apresentação dela, né? O TOTEX, o reconhecimento, a mudança um pouco dessa lógica de reconhecimento, remuneração com base em ativos, né? Porque a tendência é que, até com outras questões, a segurança cibernética, a necessidade de proteção desses dados, a necessidade de nuvem para armazenar esses dados, as distribuidoras precisem cada vez mais direcionar um volume alto de recursos para a OPEX, né? Então, vai precisar de contratação de software, de capacidade em nuvem, vai precisar contratar, fazer certificação para segurança cibernética. Então, eu acho que como essa questão, com esse volume de dados, com toda a inserção de tecnologias digitais e a emergência dessas questões, né, desse desafio da segurança cibernética, da privacidade dos dados, da informação e de armazenamento desses dados, eu acho que essa questão de como é tratado o custo, as categorias de custo, ela é essencial, assim. Aí eu faço coro com o que a Angela falou, porque
Aí eu acho que essa questão do TOTEX, né, de como remunerar esses investimentos e até se a regulação passa a reconhecer isso, né, porque atualmente ainda é meio cinzento isso. Então, investimento em uma alternativa de segurança cibernética, por exemplo, como isso é tratado a nível da regulação. Então, eu acho que é muito importante na visão aqui do Gesel, Fernando, é muito importante que a gente entre nesse aspecto da regulação, do modelo de regulação econômica da distribuidora efetivamente, né? A migração para esses modelos mais modernos que deem conta desse tipo de trade-off, né? Que se coloca entre ativo físico e esses investimentos, esses custos de OPEX. Muito obrigado, Lohane. Se a gente for seguir estritamente o nosso programa, a nossa programação, né? O nosso tempo está esgotado e também se esgotaram as perguntas que chegaram via chat, né? Algumas perguntas foram respondidas diretamente pelo Dr. Hugo, perguntas mais simples, né? Pelo próprio chat. Então, eu acho que tivemos aí ao longo de toda a apresentação, em alguns momentos, mais de 60 pessoas. Acho que o evento foi muito rico em aprendizados. E eu gostaria até de provocar a Lohane, se você vai disponibilizar, de alguma forma, as apresentações para aquelas pessoas que tenham interesse. Eu não sei se isso Vamos pode sim, ser. Fernando. Amanhã o pessoal recebe por e-mail as apresentações e a gravação aqui do webinar também. Então, tá bom. Eu então convidaria os nossos palestrantes para dar uma última palavra, aí, uma coisa rápida, né? Para se despedirem dos nossos participantes, dando aí o seu adeus e algumas palavras finais, algumas considerações. Então, a gente pode ir na mesma ordem da apresentação. Passamos a palavra para o Hugo. Obrigado, Fernando. Da minha parte, é agradecer novamente o convite, a oportunidade do debate. Obrigado, Lohane, Ângela, Fernando. Prazer sempre poder participar desse tipo de discussão e fica o convite para todo mundo participar e contribuir na tomada de subsídios. Obrigado. Legal. Ângela? Também agradeço a todos, agradeço também a Paula lá da PSR, que é a minha parceira nesses estudos aqui, e também queria só chamar a atenção que nós tivemos 3 eventos recentes do setor elétrico que poderiam ter sido resolvidos de forma mais rápida se a gente tivesse avançado já na medição e nessa regulação mais adequada aos REDs. Um é a discussão da geração distribuída, né, que gerou muita entropia aí no setor. O outro foi a própria Covid, que gerou uma redução de receita, uma discussão ampla do reequilíbrio das distribuidoras e uma dificuldade de trabalhar com as equipes em quarentena, etc. E agora a crise hídrica, com a necessidade de dar um sinal econômico para os consumidores reduzirem seu consumo de energia. Se a gente já tivesse a resposta da demanda, a tarifa aí horária, a gente já teria a medição inteligente, a gente implementaria isso com um estalar de dedos de forma super eficiente. Então, para a próxima, estaremos preparados, tá? Eu, junto com o Dr. Hugo aí, todo mundo trabalhando nessa TS, que é super importante. Obrigada a todos, pessoal. Lohane, você como anfitriã, né? Pode dar suas palavras finais e encerrar o nosso encontro. Pessoal, muito obrigada pela participação. Como ficou claro que é uma discussão super importante para o setor, né? Então é uma grande satisfação a gente contar com a participação de vocês. São pessoas de uma competência altíssima, né? De como mostraram hoje, de muito conhecimento. Então, agradecer a contribuição, né? Toparem disponibilizar um tempo. A gente, nesse período com a agenda tão cheia, né? De reunião, a gente pula de reunião para reunião. Então, agradeço vocês terem disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente hoje. E reforço, né, o que o Gui e a Ângela falaram, acho que é bem importante a gente trabalhar agora nas contribuições e que é um processo bem importante para o setor elétrico. Então, obrigada, pessoal, a todo mundo que esteve presente também. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tenham todos um ótimo fim de semana.